Bom dia a todos, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para esse nosso terceiro dia, né, do Masterclass. Hoje a gente vai falar aí sobre os fundamentos de CIEM. A gente tem aí alguns pontos para discutir. Já vi que tem algumas perguntas rolando aqui no chat, aqui alguns comentários, até pedido de brinde. Depois a gente vai resolver essa questão do brinde aí, viu, Ciron, Ulisses aí. A gente vai pensar em algo aí para vocês, tá bom? Mas de qualquer jeito, como brinde, você pode utilizar a nossa licença aí por 30 dias, sem nenhum custo, e testar e validar se a ferramenta realmente atende o quanto ela vai surpreender vocês aí, beleza? Então, pessoal, comentando aí, voltando ao nosso assunto, né, do nosso Masterclass, a gente já veio aí participando de 3 sessões, né, incluindo essa. Na primeira, com a participação do Fernando, nós falamos sobre a parte de segurança do Active Directory. No segundo dia, com a participação da Stephanie, falamos sobre a questão de segurança de file server, né, questão dos dados e tudo mais. E hoje a gente vai entrar aí no assunto que é referente a fundamentos de CIEM. Então, e aí no quarto dia a gente vai ter um especial aí, a gente vai trazer alguns casos de estudo para a nossa sessão e a gente vai debater esses pontos e como a solução poderia auxiliar a remediar esses problemas, essas ameaças e tudo mais. Então, todo mundo preparado para a gente começar? Vamos ver aí como é que está a turma no chat aqui. Então, o primeiro ponto, né? Que qual que é a nossa agenda de hoje. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre as atividades de um SOC, quais são os benefícios de construir um SOC, né, na organização, por que é importante você ter um SOC. Aí aqui é legal até apontar que a minha empresa às vezes é pequena, não tenho como ter um SOC interno. Existem empresas que oferecem um serviço de SOC, né, as a service, para a sua empresa. Então, você pode contratar assim como o NOC, um SOC, até a questão de ITSM. Tudo isso você pode contratar hoje como serviço também de várias empresas. E aí a importância, você tem que ter um SOC para te auxiliar no ambiente. Se é interno ou externo, o objetivo é o mesmo. Os papéis, né, das pessoas dentro de um SOC eficaz, o que a gente precisa ter. E aí a gente vai falar um pouco sobre a nossa solução de CIEM, já entrando aí com relação ao Log 360, que a gente vai dar continuidade aqui. A gente falou de algumas partes das soluções, né, como as soluções de Active Directory, a parte do AD Audit, a parte do Data Security. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais o que a gente tem com relação ao Log 360 e as outras soluções voltadas à segurança. A gente vai comentar também aí, essa para parte da semana que vem, né, próxima sessão, que é alguns indicadores de desempenho para serem monitorados pela parte de ciência, o que é importante para a gente ter de informação, beleza? Então, vamos lá. Então, qual é a aparência de um SOC? Aqui é uma imagenzinha que a gente trouxe para ilustrar, né? Quando alguém fala de SOC, geralmente a gente já pensa uma sala, tanto para SOC e para NOC, uma sala com vários monitores, né? E aí, aquela coisa bem futurista, né? Bem Minority Report e outros filmes do gênero, onde você tem um painel gigantesco com tudo que está acontecendo no ambiente, seja na parte de infraestrutura, parte de aplicações, então tem a visão de tudo ali na palma da mão e um monte de gente trabalhando no ambiente. Então, aqui uma pequena amostra, né? Caso alguém tenha depois aí quiser comentar se tem um NOC na organização e como é que ele funciona também, a gente divide essa experiência aqui para agregar mais ainda. Então, a gente tem esse cenário aqui quando a gente fala de SOC. Uma visão, todo mundo olhando para a tela ali, vibrado, né? O que está acontecendo, se alguma coisa aconteceu, preciso ser avisado. Então, a gente já sabe aí que a informação é a alma do negócio, né? Deixa eu passar alguma coisa, aí o bicho começa a pegar. E aqui uma pequena definição de SOC, eu não vou ficar lendo, né? Mas a gente sabe que é um centro de operações de segurança e a função, né, é ter centralizado ali todo mundo vigiando o que está rolando dentro do ambiente. Então, qualquer desvio que ocorrer de um comportamento no ambiente, eu preciso ser notificado, ser identificado, mitigado
e tudo mais que a gente já sabe e imagina que tem que fazer, né? Agora, se algumas empresas fazem ou não, aí é outros 500. Eu espero que todos que estão participando aqui pratiquem, né? Caso não tenha um SOC montado na empresa, mas tenham as boas práticas para mitigar qualquer incidente. Lembrando, até que a gente tem uma lei da LGPD, então, vazamento, todas essas informações, tudo isso aí é importante para ter esse controle também, né? E aí, um ponto bem interessante aqui, né, para mostrar um pouco de como que é essa arquitetura, né, como seria a linha, vamos dizer assim, de produção de uma ferramenta de CIEM, o que que ela faz, né? Então, você tem ali a coleta dos logs, que aí você pode ter múltiplas origens desses logs, várias fontes. Então, eu posso ter uma origem sendo o meu servidor Apache, meu servidor IIS, meu banco de dados SQL, ou Oracle, ou outro. Aí eu entro para os meus firewalls, que aí eu tenho N marcas, né, que eu tenho ali. Às vezes no ambiente não é um ambiente homogêneo, eu tenho várias versões e várias marcas de firewall, de switches e outros equipamentos. Então a gente vai ampliando esse problema. Eu tenho meus servidores também, né? A gente comentou aí na primeira sessão a questão do servidor Windows, né, a parte de auditoria do AD. Então eu tenho N servidores, Microsoft, File Server, tenho meus Linux. E aí, como é que fica? Então a gente vai só ampliando a origem dos problemas para a gente olhar. E a gente tem outro passo, né, depois dessa coleta dos logs, é importar esses logs, né? Então a ferramenta vai puxar esses logs das fontes que eu tenho e importar esses dados para uma ferramenta. E aí, né, eu preciso ter informações enriquecidas sobre essa questão dos logs. Porque a gente já viu, né, como é que o log vem. Alguns logs não trazem ali todas as informações de cara para a gente não consegue bater o olho no log e ter essas informações referentes ao que realmente está ocorrendo. A gente tem uma visão ali, uma amostra grátis, vamos dizer assim, do que pode ser, mas a gente não consegue mitigar propriamente dito o que está acontecendo. Então a gente precisa importar esses dados para uma ferramenta, né, para uma interface, onde ele transforme, né, esses dados em informações. E a partir daí a gente entra na parte da inteligência, que é o que? Analisar as informações. Então a gente precisa o quê? Eu vou analisar aqui manualmente. A gente já viu nos webinars passados que isso aí é praticamente impossível de você acompanhar o volume de informações. Depois eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre o Log 360. Então, numa instalação bem simples, a quantidade de informação que já traz. Imagina isso num ambiente real. Tá? Então, a gente tenta nessa parte aqui da análise de informações. Então, a gente precisa fazer agora o quê? Traçar a minha linha, né, de tempo dos incidentes. Quando começou a acontecer, quando né, teve a primeira ocorrência, quais os caminhos que esse evento passou, onde que ele está indo, qual que é o comportamento dele, o que está sendo afetado. Então, agora vamos trazer para aquela nossa visão de uma pessoa que trabalha ali olhando manualmente, né? Não gosta de... É averso à tecnologia, mas trabalha com TI, né? Aquele paradoxo que não dá para entender. Então, está ali, não, eu vou olhar aqui tudo na mão aqui. Gosta do modo Matrix. Ele não vai conseguir ter esse tipo de informação, não vai conseguir ver a linha do tempo. Lembrando que a gente já comentou anteriormente, né, os logs nos equipamentos, eles têm uma vida útil, né? Tem um tempo de vida. Eu tenho que rotacionar esses logs dentro do meu ambiente, porque senão o servidor ou o recurso em si ele vai parar porque vai encher o disco. Então, o armazenamento chegou no máximo, no limite, o que vai acontecer? Vai parar, não tem o que fazer. Então, ele sempre vai rotacionar. A gente mostrou na última sessão como a Azure, por exemplo, tem lá os 90 dias de informações, 30 dias de log e tudo mais. Então, a gente precisa de informações anteriormente para saber se não foi algo, uma sementinha plantada que aconteceu há mais de 3 meses. Então, a gente precisa ter essas informações históricas também. E aí a gente tem outra fase, né, que saiu da coleta, importou os dados, fez análise, que é a questão de responder, né, a parte da resposta, que é a parte de resolver o incidente. Então, eu tenho que dar uma resposta. Eu vi ali as informações, identifiquei o que foi um brute force, foi um ataque ransomware, o que aconteceu no meu ambiente. Eu preciso identificar, né, depois de toda essa mitigação,
e responder a esse incidente. Então, aqui eu tenho algumas fases aqui desse processo do CIEM, onde eu tenho as ações e que eu preciso ter em cada uma delas. E aí a gente entra na parte das pessoas e as funções dentro do SOC. Aí aqui é muito interessante, né? A gente tem a origem do log, aqui, que é a parte da coleta e importação que a gente comentou. Entra num CIEM, a ferramenta de CIEM, então a gente tem aqui, nessa fase de transição entre o CIEM e a geração de alertas, que é a questão da correlação dos eventos, também que é importante. Nessa questão da correlação e detecção, qual que é a importância que eu tenho? Eu posso pegar e ver que um determinado usuário no firewall também é o mesmo que passou no servidor, é uma VPN, qual que é, né, o caminho dele. Então, eu consigo correlacionar as informações através desses logs de várias, né, de múltiplas origens. Então, não tenho só um log de um ponto único, né? A gente comentou que a gente tem algumas aplicações que trabalham com múltiplos logs numa única aplicação. Como é que eu centralizo isso e transformo essas informações? Então, a gente pode correlacionar. E aí entra também um ponto importante, que é a questão da detecção de anomalia, a análise de comportamento. Eu tenho que ter aí algo que me informe, a inteligência, para me dizer o que está acontecendo no meu ambiente que mudou o comportamento. Por exemplo, um usuário do SQL Server que somente criava uma tabela ou fazia algumas alterações no SQL Server ou no Oracle, no horário fora do comercial. Então, das 9 às 6, ele começava a fazer as atividades às 8 da noite. Por que aconteceu um evento desse no horário do comercial, por exemplo, às 9 da manhã, ao meio-dia? O que será que aconteceu? Qual que foi o motivo? E qual que foi a ação realizada? Então, a gente precisa ter essas informações também para nos garantir o quê? Uma maior assertividade e rapidez na agilidade. Como eu costumo comentar até nas apresentações, a gente tem uma frase, né, de uma pessoa amiga aí, que você tem duas certezas na vida. É que o coração vai parar e que a sua aplicação, seu ambiente, um dia vai parar também. Só que eu acrescentei um argumento a mais, né, para ambos os casos. Se você tem uma parada cardíaca, o tempo de socorro, quanto mais rápido, menos sequela você vai ter. E a mesma coisa para a parte de TI. Quanto mais rápido você tiver uma resposta, menos danos você vai sofrer, né, sofrerá aí no seu ambiente. Então, se for mitigado, identificadas as informações, um ataque, qualquer brecha e menos tempo, a chance de você resolver isso e não ser exposto a outros problemas é muito menor. É a mesma coisa, né? Se o coração parou, alguém teve uma parada cardíaca no meio da rua, receber um atendimento rápido, você vai conseguir reduzir aí as sequelas para essa pessoa. Então, aqui é basicamente esse ponto. E aí a gente entra, né, na questão de alertas, de ser notificado no momento que ocorreu, né? Então, imagina, uma tentativa de brute force, eu já gero um alerta para notificar o meu time de analista nível 1, por exemplo, né, que, ocorreu uma tentativa de logon com um usuário que não é do ambiente, é um usuário desconhecido, ou uma outra ação, né, falando aqui de usuários, mas que corresponda a algo que não tem paralelo ali com o seu ambiente, né, e isso vai gerar um incidente. Então, eu tenho ali as fases do meu trabalho. E aí, lembrando, né, pessoal, que a operação faz muito tempo já que praticamente toda operação é 24/7, né? Então, ninguém chega 6 horas da tarde e desliga o servidor de Exchange ou o servidor de CRM, lá, o RP da empresa, né? Ninguém faz isso hoje. Vou até olhar aqui no chat, não sei se alguém fizer isso hoje, por favor, informe aí que deve ser um caso raro. Então, hoje a gente tem tudo conectado, né? É API, é uma série de soluções se comunicando e você tem essa operação rodando 24/7. Se algo ocorre em um horário fora do expediente, você precisa ser notificado também. Vai esperar chegar o outro dia de manhã para ver o que aconteceu. Tive 700 tentativas de invasão aqui durante a noite, mas tranquilo, ninguém estava trabalhando aqui, né? O que vai acontecer, né, com a empresa? Então, a gente precisa ter esse tipo de ações
e automatizadas para tomada de ação imediato para fazer a remediação também. Então, continuando o nosso fluxo aqui, né, gerou o alerta, o nosso time de SOC, aí, o nível 1, vai fazer a análise ali, reportar o incidente, vai entrar aí um possível analista nível 2, e depois a gente tem aí a questão até do gerente de incidentes, né, para criar relatório, fazer todo o plano sobre como responder aí aos incidentes. E, paralelamente a isso, a gente tem os staffs, né, que são as equipes de ameaças internas, né, que a gente fica buscando. Aqui os caça-fantasmas, né, a equipe de caça às ameaças. E a gente tem aí o nosso Red Team também, para fazer um outro trabalho de apoio. E a parte de engenharia para auxiliar nessa questão do SOC, para ele funcionar de forma plena e eficaz. Isso aqui seria um cenário típico que a gente tem aí para trabalhar com o SOC e as informações. Então, aqui a importância da detecção de anomalias, né, a correlação dos eventos e a transformação desses dados, né, matéria bruta ali, em informação para o nosso departamento de SOC ter uma maior agilidade para responder aos incidentes. E aí a gente entra aqui em algumas capacidades, né, que uma ferramenta de SIEM eficaz deve possuir. A questão de detecção de incidentes, né, então a gente tem algumas informações, a questão de resolução de incidente, a parte de análise de segurança, a parte de ameaças, ali, de análise de ameaças também. Então a gente tem até algumas ferramentas, né, alguns hardwares que faz essa parte de vulnerabilidade, né, de checagem de vulnerabilidade. Então eles geram logs, mas também é massa bruta, a gente tem que ter um trabalho de identificar. Então a gente precisa que o CIEM capte essas informações e transforme ali para a gente em informações visíveis, mais fáceis de ser compreendidas e tomar uma ação muito mais rápida. Integradas, né, com compliance, né, com ferramentas de compliance. Então a gente fala do PCI, o próprio GDPR. No futuro aí a gente vai ter aqui a LGPD também, RIPA, SOX e outros aqui também. A questão de monitoramento cloud, né, a gente comentou na adoção da multi-cloud, que tem aí umas crescentes já há algum tempinho já, e a gente precisa também cumprir aí e cobrir a parte de monitoramento de ambientes clouds, como a Azure, Google, AWS, por exemplo. A questão de data security, que foi até o nosso último encontro aí que a gente conversou, né? Sobre a parte de monitoramento aí das permissões, parte de segurança, file server e tudo mais. E aí entra uma questão importante para a gente, que é a parte do UEBA, né? Da análise de comportamento, tanto para usuários quanto para as entidades, né? Que seriam os nossos objetos, que a gente tem os recursos na rede, sejam as aplicações ou a parte física, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que pegar todo o nosso ambiente e concentrar ele dentro de uma ferramenta de CIEM. E aí a gente entra um pouco mais a fundo aí com relação à coleta de logs. Então, a gente tem aqui dispositivos de rede e aplicações, como eu já comentei, né? Um exemplo aqui que a gente separou, a mudança na configuração do dispositivo ou uma atividade no banco de dados ou servidor web, ou nos dois, né? No Active Directory, como a gente já comentou na outra sessão do webinar, uma atividade de usuário privilegiado, mudanças críticas no AD, a questão do endpoint, as atividades do usuário do endpoint na rede. A gente comentou na primeira sessão do Masterclass a questão de um usuário sem nenhum perfil, né, de administrador, fazendo a leitura do Active Directory, fazendo ações. Então, a gente sabe que tem ameaça interna através do endpoint, e hoje ainda, com o trabalho em home office, né, de muitas empresas adotando e deixando os colaboradores em casa trabalhando, a gente sabe que tende a ter um afrouxamento ali por parte do colaborador na casa, se sentir mais tranquilo e acaba deixando de lado alguns cuidados, né, com relação à segurança do próprio endpoint. Então, é importantíssimo ainda mais nesse período monitorar essas questões de VPN, questão de segurança do próprio endpoint em si. A gente consegue fazer essas análises. E aí, a adoção de cloud, por exemplo, né, com o Office 365, ou o próprio Exchange On-Premise, daí depende,
fazer análise de tráfego, né, da caixa de correio, questão de conteúdo, permissões, se mudou alguma coisa, a gente comentou, né, a questão do consentimento que o Office 365 pede para algumas aplicações, né, algumas aplicações pedem para utilizar o Office 365, e a gente vê que tem phishing aí que se aproveitam disso, e aí qualquer usuário pode ir lá e dar consentimento, e aí você tem junto uma aplicação que não faz parte do seu escopo de trabalho, trabalhando junto com você e como um hospedeiro ali e sugando as informações. Mais adiante, a gente tem a questão de correlação dos eventos de forma avançada. Então, a gente fala aqui sobre a detecção de incidentes, a gente tem padrões, né? A ferramenta já vem ali com o caminho das pedras para facilitar essa análise. Você pode criar regras, né? E ter regras pré-definidas para detectar algum software suspeito. A questão até de cryptojacking, atividade de warning e várias outras. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na sequência. Um painel integrado, né, com a visão geral do que está ocorrendo sobre incidentes. Aí o cronograma detalhado, né, o nosso timeline de cada um dos incidentes. Também a possibilidade de construir regras para ir de acordo com a sua necessidade, ao que a sua empresa precisa, né, para ter essa personalização dos filtros. A parte de forense dos logs, né, então um mecanismo poderoso, né, para a gente ter aí até usando o Elasticsearch para analisar esses incidentes complexos, fazer toda uma pesquisa em questão de minutos, coisa rápida, né? Modo de pesquisa avançada ou básica, então você tem várias possibilidades de trabalhar dentro da solução. E também, né, buscar aí a questão de registros brutos, né, e formatados. Então você tem lá o parse, a informação completa do log, então você consegue ter essas informações e também a parte de arquivamento desses incidentes e das ocorrências dentro do CIEM, né, do Log 360, para uma análise de tendência também. E claro, né, salvar as pesquisas e relatórios. A parte de detecção de anomalia, aí aqui a gente vai entrar também para comentar aí sobre esses pontos, né, que a gente trabalha com Machine Learning. Detectar o comportamento, a gente vai falar aí do nosso módulo de UEBA, do Log 360, para mostrar para vocês como isso funciona. Priorização de ameaças, uma série de outros fatores aí que a gente consegue pegar por aqui. E, claro, né, a corroboração de ameaças para identificar quais são os indicadores comuns, o comprometimento de contas. Então, ferramenta muito importante. E aí aqui o aviso para a próxima semana, mas espera, que não acabou por hoje. Eu vou mostrar aqui o nosso Log 360, para a gente entrar na parte técnica da ferramenta. E aí na semana que vem, né, na próxima, dia 28, a gente vai fazer, que eu comentei com vocês no início, tá? Um bate-papo, pegando cases e mostrar como que a ferramenta poderia auxiliar em algumas demandas que vocês enfrentam no dia a dia. Beleza? Então, vamos jogar aqui o nosso Log 360. Deve ter expirado a minha sessão. Vou voltar aqui. Então, aqui até mostrar para vocês, né, uma coisa importante. A gente tem o Log 360, essa é a ferramenta. Aqui, esse eu instalei aqui no nosso ambiente, só para mostrar como ele funciona. E aí uma dica, né, para quem já utiliza algumas das nossas soluções da família 360, né, como o AD 360 ou o Log 360, por mais, né, que a ferramenta já venha com os instaladores de todos os módulos, é sempre importante você fazer o sizing, né, até lembro se não me engano foi o Márcio, ele deve estar por aqui também, eu vou usar ele como exemplo, desculpa, Márcio, se expor, mas antes de fazer a instalação, de fazer qualquer ação, né, com relação à instalação, é importante se fazer um sizing, porque a gente está falando de ferramentas de coleta de informação, de log, e você tem a possibilidade de instalar todas elas no mesmo servidor, no Next Finish. Mas é importante que você faça ali o sizing para saber o volume de dados, né? Aqui eu instalei no nosso ambiente, aqui então eu tenho as soluções, todos os pacotes do nosso Log 360, vou mostrar aqui para vocês no admin.
ele está até lento aqui para abrir por conta que eu sobrecarreguei o nosso servidor. Não é uma grande máquina, né? Mas é importância, porque eu tenho ferramenta de coleta de log do AD, tem o Event Log Analyzer, que é uma outra solução que vai coletar informações do ambiente inteiro, tem o Data Security, que também coleta informações, e a gente tem aqui todas as soluções que fazem parte da família. E não necessariamente eu preciso ter todas no mesmo servidor. Então fica a dica aí para vocês, tá? Não precisa se desesperar, ou quem já é cliente de uma solução, né? Por exemplo, hoje eu tenho o AD Audit e o AD Manager. Vou comprar o Log 360 para usar. Não precisa instalar todo mundo junto. Você pode preparar aí de acordo com a sua necessidade. Por isso a importância, e a gente está sempre à disposição para conversar com vocês, para definir o melhor sizing aí do ambiente de vocês, tá? E aí vocês podem vincular, por exemplo, eu tenho aqui o Event Log Analyzer, está no meu servidor AD, o meu AD Audit também, o Office 365 eu não fiz a instalação, nem no Exchange, o Data Security também, mas eu poderia ter ele em outro servidor, e aí entra um ponto que a gente sempre fala, tá? A questão da integração entre as ferramentas. Eu já tenho aqui o Data Security Plus, está em um outro servidor. Eu coloco as informações dele aqui e a ferramenta automaticamente vai lá se integrar onde ele estiver, em qual servidor ele estiver. Então aqui eu coloquei todos no mesmo, só para a gente dar um exemplo. Ainda tem outras ferramentas para a gente colocar. Então fica a dica aqui para vocês que forem testar. Antes de testar, é sempre bom fazer esse bate-papo para saber o size do tamanho da estrutura de vocês e a melhor forma, né, para otimizar os recursos. Senão você acaba instalando tudo em um único servidor e depois não consegue nem utilizar. É o exemplo aqui da nossa máquina. Eu tenho aqui só uma instalação simples, coloquei o nosso Event Log Analyzer. Já tem mais de, a última hora que eu olhei, tá? Tinha mais de 5.000 eventos em 5 dispositivos que eu coloquei aqui, que foram as máquinas virtuais que nós temos. Então, é importante ter um ambiente bem pensadinho ali para vocês, para utilizar as ferramentas e extrair o melhores delas. Como a gente comentou, trabalha com Elasticsearch, tem a parte de Machine Learning, tem toda a parte de análise de comportamento. Então, a gente também precisa ter um ambiente de acordo com a utilização dos recursos. Então, vou deixar ele aqui carregando. Tem alguns relatórios já prontos aqui, já deu uma travada. E aí eu vou aqui para o nosso Log 360 para mostrar para vocês a visão do dashboard da ferramenta. Então, tenho aqui já no console do Log 360 as informações de cada um dos meus módulos, como o Event Log Analyzer, a parte do AD Audit. Agora, do AD Audit a gente apresentou, né, de uma forma separada, mas agora aqui integrada com a ferramenta. Então, aqui todo o poder para fazer análise. As outras ferramentas que fazem parte, né, segurança do 365, a gente consegue ter essas informações. A questão do Exchange, se tiver informação dele. A parte do Log 360 User Behavior aqui, a gente consegue ter as informações. Aí o AD Manager e outras soluções, né, a parte de Cloud Security também, para Amazon, AWS e o Google. Então a gente consegue ver as informações aqui do que foi modificado de serviço, as atividades dos usuários e tudo mais. Então aqui a gente pode selecionar a conta e fazer esse trabalho. Então vamos entrar aqui no nosso Event Log Analyzer, né, no módulo de CIEM. Então eu tenho aqui 91.395 eventos até o momento. Quantos dispositivos eu tenho? Eventos de syslog, eventos de Windows. Posso ver todos aqui os equipamentos. Vamos voltar, quem está no demo online. Algumas coisas são restritas aqui. Minha sessão expirou. Então vamos lá. Ao vivo tem disso, né, pessoal? Se quiser coisa fácil, é só gravar, colocar um vídeo aqui e deixar passando. Deixa ele carregar novamente aqui. Enquanto eu comento para vocês por aqui. Então a gente já tem, nessa visão do dashboard aqui dos relatórios, uma série de informações, né, até com relação a exploit. A gente vai ter aqui até a questão de CVS, se tiver de informação. Aqui é o demo que eu instalei aqui interno. Ele vai mostrar aqui a questão de phishing também.
tudo que eu tenho. Então, conforme as minhas fontes de dados eu vou colocando aqui, ele vai já me trazendo essas informações. Escalação de privilégios. Então, a gente pode vir por aqui e dar uma olhada com relação a PowerShell, a outras questões, a parte de bypass, a parte de manipulação de token também, injection de processos. Então, a gente já tem uma série de informações aqui para análise, né? E isso eu não vou nem entrar no um por um, mas eu tenho para Cisco, para Barracuda, Checkpoint. Cada um deles eu vou ter aqui específico para cada um dos vendors também. Questão de IDS e IPS. Então eu já consigo vir aqui e dar uma olhada. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Deixa eu só fechar aqui a sessão e abrir uma nova janela. Deve ter expirado a sessão minha ali, ele cortou o acesso. Então vou comentando aqui para vocês, para darem uma olhada. Então aqui tem vários relatórios aqui já prontos, tá? Para cada um dos players. Se precisarem depois, algum dispositivo em específico que a gente não tenha abordado aqui, pode mandar um e-mail para a gente. Eu vou compartilhar de novo aqui o nosso e-mail do TecBR. A gente auxilia vocês com as informações. Então, compartilhei de novo aí o e-mail. Então, a gente tem aqui todas as informações, a parte de file service aqui do Linux, né? Para monitorar também. A gente pode monitorar. A gente mostrou anteriormente, né, a questão voltada para a Microsoft, mas a gente consegue também atender aí vocês que possuem sistema de arquivos em Linux para fazer o atendimento. Tá? Deixa ele ali deixa eu carregar esse outro aqui. Então, a gente voltando aqui para o nosso CIEM, para o Event Log Analyzer, a gente vai ter as informações, como eu comentei, para o dispositivo, aplicações. Então, a gente fala de aplicações, a gente tem aí Terminal, Oracle, Pressão, parte do IS, parte do Apache, DHCP e uma série de outras informações. Quando eu vou para os dispositivos, a gente já comentou aqui, a gente tem de possibilidades também. A aplicação a gente já foi, a questão de monitoramento, tanto Linux como Windows. Parte de ameaças, os players, né, de ameaças suportados. Então, tem Trend Micro, por exemplo, vai ter aqui as informações específicas. Analisadores de vulnerabilidade, né, como Nessus e outros aqui, Nmap, Qualys. A gente pode importar as informações desses dispositivos, essas ferramentas, e transformar isso aí de uma forma mais simplificada, né? Eu sei que muita gente utiliza o Qualys junto com uma outra solução, porque específico, né, para a parte de vulnerabilidade, mas os dados às vezes não vêm tão simplificados, né, a ponto de você clicar aqui e já ter uma informação tão rápida. Então você pode casar o uso dessas ferramentas. Gerenciamento de virtual também, né, como o vCenter, o SX ou o Hyper-V, ter as informações. Então imagina um ataque aí onde está sofrendo ações com relação à criação de usuários, alterações, parte de servidores, né, uma VM criada, né, por que ela foi criada? Aí começa a entrar vários conceitos que a gente tem para fazer aí de análise, né, sobre os incidentes. Se a máquina foi realmente criada ou uma máquina que foi desligada, um logon, uma série de... Quem trabalha muito com data center sempre tem que estar atento a esses pontos aqui com relação à virtualização, né? Se não tem ninguém querendo pregar uma peça. E aqui também a parte de escalonamento, né, de privilégios, por exemplo. A gente vai ter uma série de informações aqui e formas de trabalhar. A questão de discover, collect. Então, tudo isso a gente consegue ver por aqui. Parte de compliance, como a gente comentou, né? Então, eu tenho aqui os nossos principais. Pegar, por exemplo, o GDPR. E aí eu tenho cada um dos nossos artigos do GDPR e o que está composto aqui para o atendimento deles também. Cyber Essentials. Então, eu venho aqui e tenho as informações também com relação
ao SQL Server, para cada um NIST, eu venho e tenho todas essas informações também. A parte de busca, né? Então a gente pode vir aqui fazer uma busca, pegar um dispositivo, vamos selecionar todos aqui. Todos os tipos de login, legal. Aqui o modo básico, né? Eu posso digitar aqui, ou o modo avançado, onde eu posso vir, por exemplo, colocar aqui um usuário. Vamos ver aqui se tem um admin. E fazer a busca para ver se ele vai trazer alguém aqui, no caso. Ou a gente pode colocar aqui, deixa eu ver se tem algum Ponimar aqui nesse nosso exemplo. Então, ele vai trazer as informações que eu tiver aí no meu ambiente. Vamos tirar aqui essa opção, a severidade, deixa eu colocar aqui algumas informações de alerta e ele fazer a busca. Então ele vai começar a trazer essas informações para a gente. Vamos entrar aqui no CIEM, não está indo ainda, a sessão expirou literalmente. Eu não vou ter os logs aqui para mostrar, mas vamos... Isso que dá, pessoal, instalar tudo em um único servidor, tá? Fica a dica para vocês. E aí vamos entrar aqui na questão do nosso user behavior para mostrar como é que ele funciona e faz essa análise, e aí a gente pegar também os logs por aqui. Então, na tela inicial da análise de comportamento, eu vou ter aqui o número dos eventos, né, as partes de anomalias identificadas, o tracking das informações, os alertas recentes. Então, eu posso vir aqui e já ver um primeiro alerta, do que aconteceu aqui, quando foi, né, tenho todas as informações, e também contar aqui com as informações sobre anomalias. E aí a pontuação, né? Cada uma delas. A gente pode vir aqui e ver que tem um score que ele vai criando. Então, na parte de user behavior, ele vai criar um score para cada tipo de ação e conforme a pontuação for subindo, a gente vai conseguir identificar se um usuário ou um equipamento, um recurso, né, no nosso ambiente está ali sendo um risco maior ou não para o nosso ambiente. Então, a gente tem várias anomalias aqui, as mais recentes. Continuando aqui, a gente tem análise, né, de anomalias, como começou em 2019 e chegou aqui a 2020. Aqui é o top 10, né, das atividades. A gente vai conseguir ter essas informações. Foi sobre SQL, FTP, Application. A gente começa a ver aqui todas as informações e baseada por categorias. Então, aqui a gente consegue ver o que está acontecendo com cada um deles. E aqui um reporte, né, das estatísticas com relação à quantidade de eventos e tudo mais. O nível, né, questão de usuários, ou até mesmo se quiser mudar aqui para a entidade, aí ele vai gerar para a gente essas informações. E vamos vir aqui para a visão de usuário. Então ele traz aqui o score para cada um dos usuários do ambiente, mostrando a mesma coisa, a distribuição de 0 a 10, até chegar em 100 no score, para você ter essa visão. E por risco, né? Esse user 1 aqui tem 56 o score dele. Vamos dar uma analisada no que está acontecendo com ele. Então, esse usuário 1, ele tem aqui shutdown em múltiplos hosts. Se a gente quiser vir ver os detalhes aqui, ele vai trazer as informações. Então, pessoal, notem, e a partir de uma ação eu já vou navegando na outra de uma forma bem simples para tomada de ação. Então, eu já consigo fazer o tracking de tudo que rolou com relação a esse usuário. Então, aqui, ó, todas as informações do que ele fez. Então, já consigo vir por aqui, dar uma olhada, a parte de análise. Se o user 1 aqui é sapeca, né? A gente consegue ter essa visão por usuário e também pelas entidades, né? Pelos meus objetos. Então, aqui eu tenho um servidor Windows 86. Vamos olhar aqui. Vai mostrar a média de risco aqui, o score, né? E o pico que ele bateu, 86. Outras informações. E aqui embaixo a gente começa a ver um relatório de tudo que foi acontecendo. Múltiplos serviços instalados no host, softwares instalados também, múltiplos softwares instalados,
discos removidos, eventos de shutdown, e aí a gente vai indo para cada um desses permissões aqui que foram alteradas. Cliquei nela para dar uma olhada. O que é esperado aqui são 23, né, dessas permissões, e o que ocorreu realmente foram 204. E aí a gente começa a ter as informações sobre cada um deles. Então, nota, a gente tem uma informação ali para dar uma chamada já, né? Já o resumo do que a gente precisa, e aí a gente pode explorar mais detalhes sobre cada um dos eventos e o que ocorreu, de uma forma bem tranquila e rápida. E gerar aqui, no caso, os alertas, né? Os reportes, né? Que a gente já falou de comportamento, que a gente viu no nosso report do Event Log Analyzer. Aqui a gente faz análise por dispositivos. Então, Windows, falha de logon, a gente pode vir aqui, gerar esse relatório. Atividades no sistema, por exemplo, relacionados a serviços. Então, ele vai trazer aqui e vai mostrar os serviços. O que eu tenho. Se eu quiser mais detalhes, posso vir aqui e vou ter minhas informações mais detalhadas do que aconteceu com esse serviço em si. Aí a gente tem atividades USB, registro, né, para esse caso aqui do Windows. A questão de application whitelisting, por exemplo, aqui. Vou dar uma olhada, vamos ver o que a gente tem. Não tem uma regra específica, perfeito. E a gente mostra aqui, né, também, no resumo, qual que é o host, o usuário, né, o título, o número do ID, o horário que foi que aconteceu. E aí a gente tem a informação do usuário, quando aconteceu e o comportamento esperado, né? Então, o que aconteceu aqui e o período que é. Então, a gente começa a ter essas informações por aqui também. Aí, alteração de file, enfim. Aí, Unix, se a gente tiver aqui também, Cisco, no caso de roteadores, aí acesso